Relacionamentos. O posto possuía uma lanchonete bastante simpática. Depois de abastecer o carro, convidei-a para tomarmos o café da manhã ali. Pegamos 2 sucos de laranja, croissants e escolhemos uma mesa perto da janela para nos acomodarmos. De lá podíamos observar tanto a estrada quanto o movimento das pessoas dentro do salão. Como é que as mulheres se tornam deusas? Ou elas já nascem assim? Perguntei, retornando à nossa conversa. Raríssimas nascem prontas. A grande maioria demora em conquistar essa condição. Uma mais, outras menos. E como é o processo? Existe uma receita? Vou lhe contar como vejo a maioria se formar. Ela bebeu um pouco de suco antes de continuar. As mulheres vivem num ambiente muito repressivo. Quando meninas, são educadas para acreditar que o mundo é dos homens e sofrem restrições de todo tipo, especialmente em relação ao trabalho e à sexualidade. Até bem pouco tempo, éramos pressionadas por causa da virgindade e do risco de gravidez antes do casamento. Felizmente, tudo isso está mudado. De fato, as novas gerações estão deixando muitos tabus para trás. Por serem mais emotivas, as mulheres passam a juventude procurando pelo príncipe encantado. Namoram e sentem-se felizes. Daí casam-se iludidas, achando que tudo continuará maravilhoso. Mas logo descobrem que o casamento é um feitiço que transforma o príncipe encantado em sapo. Ah, as mulheres também se estragam após o casamento, protestei. Ela riu da minha atitude machista. É impossível não se estragar estando casada com um sapo, não acha? Ela tomou mais um pouco de suco antes de prosseguir. Apesar da decepção com a vida conjugal, as mulheres tentam manter a situação, pois sabem que existe uma pressão maior sobre as separadas. Ainda pior se tiverem filhos pequenos. Assim, muitas se conformam e passam a se dedicar totalmente às crianças. Anulam seus desejos, deixam de se cuidar, sufocam os sonhos e se atrofiam. Quando se chega a esse ponto, os maridos procuram em outras mulheres o brilho que suas esposas já não exibem mais. O relacionamento torna-se falso, leviano e doloroso. Os sentimentos afetivos do início são substituídos por medo, culpa, cobrança e insegurança. Transformam-se em inimigos declarados, obrigados a conviver na mesma casa. Conheço muita gente que vive assim. É horrível. O mais inacreditável é que muitos casais conseguem sustentar essa situação até o fim de suas vidas. É uma prova da fantástica adaptação dos seres humanos aos ambientes hostis. Um saleiro e um paliteiro estavam sobre nossa mesa. A bruxa pegou o paliteiro e o afastou do saleiro. Em alguns casos, o relacionamento torna-se tão insustentável que não resta alternativa senão a separação. Daí a mulher sofre muito, principalmente porque desconhece sua força. Esse é o ponto crucial. É nessa fase que ocorre o despertar de muitas deusas. Como? Ela segurou o paliteiro como se fosse a personagem feminina da sua narrativa. Algumas mulheres se desesperam e deixam suas vidas murcharem. Outras, entretanto, passada a fase da tristeza, descobrem todo o potencial que possuem, desabrocham, tornam-se independentes e seguras. Percebem como eram frágeis as correntes sociais que as restringiam. Evoluem como borboletas que emergem de seus casulos. Lembrei-me das deusas que conhecia e notei que a maioria tinha percorrido o caminho descrito pela bruxa. Então não existem deusas casadas? Claro que existem, mas são raras. Nos moldes atuais, o casamento é uma instituição muito asfixiadora. As mulheres casam-se e algum tempo depois têm de se separar para poderem se desenvolver. Isso está acontecendo com uma frequência cada vez maior. Que bom! Quanto mais deusas, melhor.
Não sei se meus amigos concordariam com você. Por que não? Porque mulheres assim deixam os homens inseguros. É por isso que vocês estão consumindo toneladas de medicamentos para impotência sexual ou fazendo tratamento para ejaculação precoce. A maioria dos homens ainda não está preparado para lidar com mulheres tão independentes. Preciso pensar melhor sobre isso. É tempo de começar a perceber que vocês também têm de se transformar para fazer par com essas novas mulheres. Mordi um pedaço do meu croissant enquanto dezenas de ideias faiscavam na minha cabeça. Eu não sabia que você é contra casamentos. Não sou contra casamento. Também já fui casada. Se não fosse o casamento, eu não seria a bruxa que sou. Mas você acabou de dizer que o casamento é asfixiante e em seguida diz que não é contra. Não entendo. É porque você insiste em ver tudo por um único ponto de vista. Lembre-se de que não existem coisas boas nem ruins. É tudo uma questão de perspectiva. Só gostaria de saber sua opinião sobre o casamento. Atualmente, não existe nada melhor para estragar o relacionamento entre duas pessoas do que um casamento. A vida do casal deixa de funcionar porque acaba com uma negociação saudável que precisa existir entre homens e mulheres. Como assim? Os homens oferecem carinho, mas desejam sexo. As mulheres oferecem sexo, mas desejam carinho. Só o namoro consegue manter essa negociação equilibrada. Repare como os namorados se agradam, trocam presentes, carinhos e aproveitam todos os momentos a dois. Fazem isso porque não estão juntos por opção, não por obrigação. Fez uma pausa, olhou os carros que passavam na estrada. O casamento acaba com esse equilíbrio, pois obriga ambos a dormir todos os dias na mesma cama. Transforma a mulher e o homem em membros da mesma família. Esquece que a libido é estimulada pela ação de conquistar. É um instinto primitivo semelhante a uma caçada. Não há estímulo numa relação sexual com alguém da sua própria família. Por esse ponto de vista, você acaba de converter o casamento numa relação incestuosa. A convivência obrigatória sufoca o casal. A opção se extingue e ambos se tornam infelizes, sem entender qual é o grande erro, concluiu. E qual é o grande erro? O quarto de casal. Arregalei os olhos. O quarto de casal é ocupado? Na verdade, a cama de casal é uma excelente invenção. Eu adoro camas grandes e macias. O problema surge quando somos obrigados a dormir todos os dias no mesmo quarto com a mesma pessoa. Essa foi uma das piores ideias da humanidade. É o assassinato da galinha dos ovos de ouro. Assassinato da galinha dos ovos de ouro? Você conhece a história da galinha dos ovos de ouro? Resolvi impressioná-la. Conheço, é claro. É uma fábula de Esopo, o escravo que viveu na Grécia há mais de 2.500 anos. Ela balançou a cabeça concordando. Apesar de conhecer a história, estou curioso para ouvir a sua versão, eu disse. Por quê? Ela perguntou cruzando os braços. Porque tenho certeza de que sua versão deve incluir algum tempero extra. Pode começar, sou todo ouvidos. Ela sorriu, descruzou os braços e começou a contar. Certo dia, uma galinha botou um ovo de ouro maciço. Sua dona ficou muito feliz. Vendeu o ovo e reformou a casa. Uma semana depois, a galinha pôs outro ovo de ouro. A mulher vendeu, comprou móveis novos. Algum tempo depois, a galinha repetiu a façanha e a mulher usou o dinheiro para viajar. Na volta, como a galinha demorou em pôr outro ovo de ouro, a mulher não aguentou esperar, pois ficara gananciosa. Pegou uma faca e abriu a barriga da pobre ave em busca do ouro. Moral da história, ficou sem os ovos de ouro e sem a galinha. Esperei pela continuação. Nos relacionamentos acontecem o mesmo. Ela prosseguiu. Como só se veem por opção, os namorados estão sempre alegres, arrumados e perfumados. Os passeios são sempre incríveis. Qualquer oportunidade é motivo para trocar um beijo, um carinho
E o sexo é uma delícia. Tudo é maravilhoso. Então ficam gananciosos e querem tudo de uma vez. O casamento é a faca que mata a galinha dos ovos de ouro. Se o casamento é tão terrível, por que as mulheres o desejam tanto? Estou cansado de ver revistas especializadas em vestidos de noivas. É porque ser uma solteirona é muito mais grave do que ser separada. A mulher ainda é educada para se casar. Se isso não acontece, ela fica com o estigma de não ter realizado algo importante na vida. As amigas passam a discriminá-la veladamente. Além disso, a filha solteira corre o risco de ter de cuidar dos pais na velhice. Até recentemente, a única forma aceita pela sociedade para a mulher sair de casa era através do casamento. Aham, agora já sei sua opinião. Você é contra o casamento, sentenciei. Não sou contra o casamento, sou contra as situações que sufocam a aventura de viver. Infelizmente, hoje o casamento está nessa condição. Você já reparou que nenhum super-herói é casado? Nem os personagens da Walt Disney. Todos são sobrinhos, tios, avós, primos e namorados. Aquela última colocação me surpreendeu. Após tantos anos sendo fã de super-heróis e lido centenas de histórias em quadrinhos, fiquei pensando em como não havia notado algo tão evidente. Ela terminou seu suco e chamou-me de volta de minhas reflexões. Acho que podemos ir, não é? O oceano nos aguarda. Então, não vamos deixá-lo esperando. Levantei-me, dei a volta na mesa e puxei gentilmente sua cadeira. Ela agradeceu fazendo uma messura. Retornamos ao carro em silêncio. Eu só conseguia pensar no quanto estava aprendendo com ela em um único dia. Equilíbrio. Nossa viagem prosseguiu, tranquila. Descíamos a serra e a paisagem era deslumbrante. Podíamos avistar ao longe as cidades litorâneas e o imenso oceano. O dia estava maravilhoso. Se existem homens especiais, eu gostaria muito de saber como me tornar um. Será que ainda tenho alguma chance? Ela sorriu, revelando ter ficado feliz com a minha pergunta. Quer mesmo saber como tornar-se especial? Claro que quero. Depois posso vender a receita para os meus amigos. Além de ser um grande benefício para a humanidade, vou abrir uma empresa e concorrer com os remédios para a impotência sexual. Ela apertou os olhos em sinal de repreensão. Estou brincando, é claro, desculpe-me. Ela abriu um pouco a janela. O ar fresco e o cheiro da vegetação serrana invadiram o carro. Ela suspirou e tornou a fechar a janela. Com certeza, o caminho para ser um homem especial deve ser bem complicado, opinei. Não é. As mulheres enfrentam dificuldades bem maiores, por isso se desenvolvem mais. Entretanto, o grau de desenvolvimento que podemos atingir independe se somos mulheres ou homens. Afinal, qual é a receita para ser um homem especial? Isso você já sabe. Já sei? Não lembro. Será que você pode refrescar minha memória? Basta olhar o problema por uma perspectiva diferente. Já fizemos isso com o desenho, com as situações que nos atrasam, com as aglomerações dos carros na estrada. Também podemos mudar a perspectiva para descobrir como ser uma pessoa ideal para um relacionamento a dois. Não sei se compreendo, confessei, sentindo-me um péssimo aluno. Pense bem, que características possuem as mulheres especiais? Pensei um pouco antes de responder. Acho que elas são independentes, seguras e decididas, arrisquei. Ótimo! Agora me diga, independência, segurança e decisão parecem ser características mais associadas às mulheres ou aos homens? Na minha opinião, parecem ser características masculinas. Respondi ainda hesitante. É isso. As mulheres tornam-se especiais quando incorporam perspectivas masculinas ao seu modo de interagir com o mundo. Esse é o fator que as tornam especiais e, ao mesmo tempo, assusta os homens, pois vocês se sentem ameaçados em seu próprio território. Ela virou-se para mim.
Se as mulheres evoluem porque estão conseguindo ver o mundo por uma perspectiva masculina, qual deve ser a atitude dos homens para equilibrar a balança? Ela estava induzindo a minha resposta. Mesmo sabendo disso, deixei-me ser levado. Os homens devem ver o mundo por uma perspectiva feminina, murmurei. Muito bem. Aí está a sua receita para ser um homem especial. Ah, não valeu, você induziu minha resposta. É mais divertido quando a solução vem da própria pessoa que propôs o problema. Pode até ser, mas eu ainda não sei como fazer para ver o mundo pela perspectiva feminina. Para ver o mundo como as mulheres, os homens precisam educar-se de maneira diferente. Por exemplo, emocionar-se, desejar carinho e resolver os problemas com delicadeza. São atividades que precisam ser experimentadas para se ter uma perspectiva feminina. Lavar louça, cozinhar, cuidar das crianças e arrumar a cama também fazem parte. É só uma questão de equilibrar o yin yang. Para ser uma pessoa completa, muitos homens dirão que essas não são atitudes masculinas. Esses terão sempre as mulheres que merecem. Só pessoas completas podem estabelecer relacionamentos saudáveis. Muitas mulheres estão fazendo a sua parte. Agora é a vez dos homens. Caso contrário, teremos uma epidemia de mulheres solitárias e de homens inseguros. De repente, um carro, iniciando uma ultrapassagem, saiu da faixa da direita e entrou bruscamente na nossa frente. Precisei frear para evitar a colisão. Meu primeiro impulso foi enfiar a mão na buzina e dizer muitos palavrões. Mas, para minha própria surpresa, minha reação foi outra. Desculpe-me pelo solavanco. Acho que meu anjo da guarda se atirou na nossa frente porque quer que eu vá um pouco mais devagar. A bruxa abriu um enorme sorriso. Parabéns! Alguém está começando a se tornar um homem especial. No próximo vídeo, entraremos no capítulo Bananas.